Olá! Nesta aula, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o estudo do texto. Mas que texto, Pro? O texto, né? O Príncipe e o Sapo, aquele conto maravilhoso. Você leu, você gostou? Depois você me conta, tá bom? Agora, nós vamos fazer a atividade estudo do texto, que você já sabe. Para fazer o estudo do texto, você precisa voltar ao texto quantas vezes forem necessárias, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão. Você conhecia esse conto? Se conhecia, há alguma diferença entre a versão conhecida por você e o conto lido? Existe alguma diferença, sim ou não? Você vai me dizer, tá bom? Certo? Pronto. Agora você vai ler o recadinho do livro. Vamos ler o recadinho do livro? Antigamente, poucas pessoas sabiam ler e escrever. Olha só. Por isso, os mais velhos contavam oralmente aos mais novos as histórias que conheciam. Como cada pessoa narrava a história do seu modo, hoje é comum os contos da tradição oral terem mais de uma versão. Olha só, tá vendo? Interessante, né? Como uma pessoa ela conta de um modo diferente, às vezes ela acrescenta novos cenários, novas falas e elas aparecem de formas diferentes, esses contos de tradição oral, né? Pronto. Número 2. Os poemas e as letras de canção organizam-se em versos. Você se lembra que nós estudamos Herdeiros do Futuro? Pois é, lá aparece como? Em quê? Em versos e estrofes. E no poema, nos poemas que nós estudamos, como por exemplo, o Ivo Inventivo, também aparece como? Diferentemente do conto, aparece como em versos e estrofes. Aqui você observou que no texto, olha só, a estrutura do texto como é diferente. Algumas partes do texto ocupam o quê? Toda a página, ó, toda a extensão, tá vendo? Da página. E já em outras partes, olha só, vou aproximar para você ver. Em outras partes aparece o quê? Um espaçamento, olha, um espacinho entre o quê? A margem, olha só. Isso é o quê? São os parágrafos, tá vendo? Quando inicia um assunto, olha só, iniciou o texto, falou sobre o assunto que se queria tratar, terminou, vai tratar um outro assunto do texto, vamos para onde? Vamos para outro parágrafo. Observou isso? Observa aqui, olha, no início do texto, olha. Numa época antiga, em que os feitiços eram infalíveis e podiam mudar a vida de alguém, olha só. Aí terminou aqui, ó, estonteante, até o sol brilhava mais forte diante dos seus encantos. Terminou aí? Vai para outra parte do texto, olha só. Em tardinhas, de muito calor, tá vendo? Mudou o assunto, mudou o parágrafo, certo? Então, aqui também no texto você deve observar o quê? Existe o quê? Uns tracinhos na frente do quê? De algumas partes do texto. Olha só, vamos observar aqui, ó. A jovem ficou arrasada. Ó, embaixo tem o quê? Um tracinho que se chama travessão. Olha só, indica o quê? A fala de quem, ó? A minha bola querida. Quem está falando aqui nessa parte do texto? Daria qualquer coisa para quem fosse capaz de trazê-la de volta para mim. Lamentava-se. Olha só, quem foi que falou? Ah, minha bola querida. Foi quem? Foi a princesa. Então, esse travessão, ele indica a fala de uma personagem. Aqui indicou a fala
da princesa, não é isso? Ela se lamentava pela bola que havia caído no lago. Então, olha outra fala de outra personagem que surge aqui. Aí ela, ó, posso trazê-la de volta. Quem foi que falou? Também aparece aqui, ó, o travessão e depois a fala. Então, indica uma fala de uma personagem, certo? Agora que você observou isso, agora nós vamos dar continuidade ao estudo, certo? Vamos lá. As linhas do texto ocupam toda a largura da página ou são mais curtas, como dos poemas? Como é? Você vai responder, tá bom? Todas as linhas começam na margem, elas começam todas assim, olha na margem, você observou? Todas começam assim? Olha na margem. O que é que você diz? Observa, tá? Pronto. A mudança de linha depois que cada frase termina. Então, essa aqui começa uma frase no parágrafo, ó. Começa, aí segue, aí terminou. De repente, pode surgir outra frase, continuando o assunto. Terminou o assunto totalmente aqui, vai falar sobre outro assunto, inicia outro parágrafo. Você observou isso? Conseguiu observar? Pois é. A mudança de linha depois de cada frase que frase termina, a mudança da linha, de repente, ela pode continuar no mesmo parágrafo, se você for falar sobre ainda o mesmo assunto, certo? E depois muda quando vai falar sobre outro modo, não é isso? Sobre outro assunto, certo? No texto, vamos ver aqui. As frases estão escritas em sequência, uma depois da outra. Elas estão escritas em sequências, uma depois da outra. São chamados de blocos de frases. Olha, aqui terminou uma frase, às vezes num parágrafo tem duas, mas aí outro embaixo, falando sobre outro assunto, são chamados de blocos de frases. Tá bom? Certo? Olha só. O texto lido organiza-se em parágrafos. Os parágrafos podem ser formados por uma ou mais frases. Olha o que a prof falou, tá vendo? Certo? Eles devem ser iniciados um pouco afastados da margem e no final deles muda-se a linha para começar outro parágrafo. Quando você vai falar sobre aqui, ó, ela contava a história, iniciou a história e aí depois que terminou esse assunto, agora já falou sobre tardinhas no lago, olha lá, já mudou o assunto, já mudou de parágrafo, tá bom? Pronto. Os textos formados por parágrafos e não por versos são textos em prosa, olha só, tá vendo? Quantos parágrafos o texto lido tem? Olha só, esse texto tem quantos parágrafos? Esse texto que você acabou de ler? O que é que você vai fazer? Você vai contar quantos espacinhos, olha, quantos espacinhos desses aparecem. Você consegue ver? Quantos espacinhos desses aparecem, ó? Tá bom? Você vai contar, olha lá, ó. 1, 2. Você vai contar e vai responder nessa linha abaixo na atividade número 3. Tá bom? Agora eu vou cortar o vídeo, tá bom? Senão vai ficar muito longo. E daqui a pouco eu volto com a outra página. Beijos, até daqui a pouco.